Oi, meu nome é Melk e já falaram que você deveria falar mais com as pessoas? Ou, nossa, você é muito calado. Como se isso fosse uma ofensa. Esse vídeo é exatamente sobre isso. Eu sempre fui calado assim na minha. Introvertido, extrovertido, tímido. Eu vejo muito como todas as pessoas são mais ou menos assim, sabe? É claro que existem traços de personalidade que vão indicar mais você sendo extrovertido ou introvertido. Mas, por exemplo, uma pessoa pode ser muito introvertida, mas aberta a novas experiências. E uma pessoa extrovertida pode não ser aberta a novas experiências, entende? Como assim? Imagina, por exemplo, uma pessoa que é extrovertida, que gosta bastante de ambientes sociais, de conversar com as pessoas, mas que ela não gosta de fazer coisas diferentes. Ela conhece um grupo de pessoas e ela gosta de conversar com pessoas daquele grupo, naquele ambiente. Por exemplo, num negócio de futebol, como é o nome? Ela treina futebol, ela sempre gosta de jogar futebol, de conversar com pessoas, de estar em campeonatos de futebol, mas ela não é aberta a novas experiências. Ela não é aberta, por exemplo, a comer sushi, se ela não gosta de sushi. Mas uma pessoa que é introvertida pode ser aberta a novas experiências. Uma pessoa que é introvertida pode gostar de viajar e conhecer novas culturas, mas ainda assim, nessas viagens geralmente vai sozinho e não passa tanto tempo assim em ambientes tão cheios, tão lotados. Então, a ideia de que as pessoas introvertidas ou caladas, para colocar assim, são um grupinho e as pessoas que falam muito são outro grupinho, na verdade é bem mais problemática do que isso, sabe? E eu vou falar um monte de coisa aqui que na verdade provavelmente era para falar só com minha psicóloga, mas isso aqui também é de certa forma uma maneira de catarse, né? E nossa, essa ideia de que as pessoas que falam muito são mais interessantes, na verdade eu tenho a impressão de que as pessoas que são mais introvertidas, mais tímidas, mais caladas, como você quiser chamar, geralmente são caladas porque elas não têm nada interessante pra falar. Mas quando elas têm algo interessante pra falar, elas vão falar. Quantas pessoas introvertidas você conhece que gostam de um assunto ou que dominam esse assunto e você fala assim, me fala aí sobre esse assunto. Aí começa a falar e vai. Então, a ideia de que as pessoas que são caladas, elas não sabem falar, elas não sabem se comunicar é muito esquisita. É claro que existe essa ideia de que pessoas extrovertidas se comunicam melhor, mas muitas vezes pessoas extrovertidas não têm um feeling tão interessante assim do mundo ao redor. Elas entendem uma ou outra coisa muito bem, mas isso não significa que elas têm a capacidade de ler a situação adequadamente, sabe? Às vezes uma pessoa que é introvertida pode conseguir estar mais atenta aos detalhes e perceber nuances nuances ou é nuances? Enfim, pode perceber pequenas coisinhas naquilo que a pessoa não está manifestando, entende? Uma pessoa extrovertida pode estar muito e não perceber que aquilo que a pessoa está falando e aquele sorriso é um sorriso mais forçado, e uma pessoa introvertida pode perceber isso. E o contrário também pode acontecer. Na minha perspectiva de pessoa introvertida, acho que muitas vezes a gente fica calado por não saber mais ou menos o que falar, sabe? Ou por não gostar dessa conversa meio comum, e aí a gente tem o medo de ser estranho. Mas a verdade é que todas as pessoas são estranhas, só que a diferença é como a gente lida com essa estranheza, com aquilo que a gente não vê como aceitável, ou de certa forma. Acaba a conversa e você passa 3 dias pensando naquilo que você falou e como foi estranho. E aí você acaba não tendo outras dessas conversas. Então, isso é de fato um problema para pessoas introvertidas, para algumas pessoas introvertidas, porque a gente está falando de uma complexidade maior do que 2 grupinhos, né? Mas ainda assim, eu acho que é preciso ter nesse aspecto, é preciso ter a compreensão de que existe uma complexidade nas relações humanas que faz com que as pessoas nem liguem tanto assim pra isso, sabe? Às vezes os introvertidos são mais presos nas suas cabeças, não exatamente, não todos, mas enfim, pode acontecer. Tô falando mais pela minha experiência do que pela experiência de todo mundo, mas na minha experiência, pensar demais naquilo que você falou, ou em como você agiu, ou na forma como você reagiu, ou em alguma situação esquisita, acaba fazendo com que você fique meio que remoendo isso e tira um pouco dessa liberdade, dessa tranquilidade para outras relações. Com medo de ser estranho de novo, com medo de conversar com aquela pessoa que você foi estranho por outra vez, você acaba não falando com ninguém. E aí esse medo acaba meio que travando a gente na hora de conversar com as pessoas. Então, essa perspectiva de perder esse medo é fundamental. E eu não sei exatamente de todos os lugares dos quais esse medo pode vir, mas eu acho que parte muito de um medo de machucar as pessoas também, mas não sei exatamente o que é. Vai a depender de diferentes perspectivas do desenvolvimento humano, né?
vão ter diferentes respostas pra isso. É por causa da sua mãe, é por causa da forma como as pessoas te tratavam, dos comportamentos que você tinha, enfim. Mas eu acho que perder esse medo é de fato fundamental. Ter essa compreensão de que a construção de uma relação vai fazer com que a pessoa tenha uma ideia formada sobre você. Mas se a pessoa teve uma conversa com você, algo que você falou de estranho não vai importar. A pessoa pode até comentar o que aconteceu, mas depois vai esquecer. Inclusive, nessa perspectiva, toda vez que eu saio de casa, sempre que você sai de casa, você tem que pensar, tipo assim, qual é a roupa que eu vou me vestir? Porque e se eu tiver um acidente, eu tiver que ir pro hospital? Tá ligado nisso? Não sei se vocês pensam nisso, mas tipo assim, e se eu tiver que ir pro hospital e aí eu tô lá com uma roupa, sei lá, que seria mais, não a roupa, mas uma roupa íntima, tipo assim, e aí as pessoas que estão lá no hospital cuidando de mim vão comentar sobre isso. E aí, beleza, mas por que eu entrei... essa ideia de que, tipo assim, de que as pessoas estão... Esse observador onipotente que tá sempre olhando a gente, que nesse caso seriam as pessoas do hospital que iriam comentar sobre você, pode existir, de fato, pode ter alguém que tá comentando sobre você, mas isso importa? Nesse caso do hospital, isso vai acontecer, os funcionários do hospital vão falar, tipo assim, você viu, nossa, poxa, tava com a cueca rasgada, tá bom. Entendeu? Tipo, isso não é tão preocupante assim pra eles, então, isso não é tão importante assim pra eles. Então, nessa introspecção, eu, pelo menos, dava muita importância àquilo que eu pensava sobre mim mesmo, e não sobre o que a outra pessoa pensava. E eu não posso adivinhar o que a outra pessoa tá pensando, então é só não pensar nada, entendeu? É simples, é só não pensar. Se você tivesse o cérebro liso, sim, eu falei cérebro de propósito, tá? Mas se você tivesse o cérebro liso, você não ia ficar com essas preocupações. Mas você tem o cérebro todo rugoso, aí fica com essas preocupações, entendeu? As pessoas não estão se importando tanto assim, você não é tão importante assim, a ponto de que a pessoa fique lembrando da mesma maneira que você lembra daquilo que você falou que foi meio inadequado, que foi estranho. Inclusive, a gente gosta de pessoas estranhas sob certa perspectiva, né? As pessoas que são menos comuns, elas geram uma atração. É assim que a gente acaba gostando de um ou outro famoso, pra quem gosta de famoso assim, ou pra quem se identifica pelo menos pela estranheza, por aquilo que é incomum nesse famoso e por aquilo que a gente se identifica como sendo fora do comum, entende? Então essa perspectiva de ser não tão comum, na verdade é positiva, e essa perspectiva de ter algo a comentar e ter algo a falar que as pessoas introvertidas podem ter, porque elas pensam muito sobre as coisas, é também positivo. Então, só que analisar isso dessa maneira não é algo que vai acontecer com todo mundo. Existe uma tendência a achar que as pessoas extrovertidas têm mais capacidade ou têm mais habilidade para fazer determinadas situações. Assim como existe o privilégio bonito. Como é que traduz isso? Existe um privilégio para pessoas bonitas, que não sei exatamente o quão científico é, mas tem uma ou outra coisinha assim. Também existe uma ideia de que as pessoas extrovertidas, elas têm mais capacidade de fazer determinadas coisas. E na verdade, pessoas introvertidas podem ter bem mais capacidade para fazer isso. Assim como eu conheço pessoas extrovertidas que não conseguem fazer uma apresentação direito porque não conseguem parar para estudar a apresentação, porque fica nervoso, mesmo sendo extrovertido, mesmo tendo muitos amigos e mesmo gostando de situações sociais. Pessoas introvertidas que vão apresentar de uma maneira mais tímida e com a linguagem menos confortável em determinadas situações sociais, vão chegar para apresentar sobre um assunto que elas conhecem, que elas estudaram, e vão dominar tanto aquele assunto que você vai parar e vai ficar... Gente, olha só. Então, as pessoas são mais complexas do que isso. E da mesma maneira, como eu falei no exemplo inicial, uma pessoa introvertida pode estar mais aberta a novas experiências do que uma pessoa extrovertida. Então, no fim, introversão e extroversão é a mesma coisa que signo. É a mesma coisa que horóscopo, é basicamente isso. É quase isso. Mas é que, tipo assim, as pessoas são mais complexas do que essas descrições mais... Não sei se são arquétipos exatamente, mas é interessante para ter um conhecimento, mas você não precisa se limitar somente àquilo que as pessoas dizem sobre você. E trazer essa perspectiva de entender a complexidade das pessoas, de que todo mundo tem algo a contribuir, é fundamental para que a gente possa aceitar as pessoas e entendê-las à sua maneira, sabe? Uma pessoa que não gosta de conversar com tantas pessoas, não quer dizer que ela é mal educada ou algo do tipo. E mesmo que a pessoa seja mal educada para aquilo que a gente considera educação, nem sempre isso é problemático, sabe? Nem todo mundo vai ficar enrolando muito na conversa ou algo do tipo. E isso não quer dizer que a pessoa é exatamente mal educada, sabe?
E ter essa noção ajuda a gente a compreender que as pessoas são mais complexas do que essa ideia de introversão e extroversão. Faz sentido? De certa forma faz sentido, mas não é somente isso que define uma pessoa. E não é somente aquilo que a gente conhece um pouco sobre alguém que define o que essa pessoa é. Não é somente porque a gente conhece um gosto político dessa pessoa, ou certa ideologia, ou certo gosto para hobbies, que essa pessoa é de determinada maneira. E muitas vezes a gente conhece bem pouco das pessoas e a gente tende a julgá-las. E em uma perspectiva social, em uma perspectiva evolutiva, isso faz sentido. Mas se a gente ficar só nessa perspectiva, a gente vai acabar julgando as pessoas erroneamente, porque a gente está pensando demais nos nossos preconceitos em vez de traçar conceitos sobre as pessoas. E aí, isso faz com que, de uma forma geral, a gente tenda a considerar as pessoas introvertidas como menos capazes de determinadas funções, ou como capazes somente de algumas funções. Mas não lembro exatamente qual é o estudo, não lembro qual é o pesquisador, mas há muito tempo atrás, quando eu fiz um curso de gestão de pessoas, falava sobre como pessoas introspectivas podem compreender melhor as outras pessoas, e isso pode ajudar com que elas sejam líderes melhores. Mas isso não significa que extrovertidos também não podem ser bons líderes, entende? Então é muito mais sobre a qualidade, as competências, as habilidades de alguém e entender essa pessoa do que de fato sobre você ser introvertido ou extrovertido. É muito mais sobre a individualidade de alguém e a complexidade que existe em cada um de nós do que sobre, não, você é meio calado, né? Você nem fala muito, né? Então, ter essa compreensão dessa perspectiva é muito interessante. E aí, nisso, é fundamental também que os extrovertidos adotem os introvertidos. Combina muito bem, sabe? Porque uma pessoa que gosta mais de eventos e uma pessoa que gosta menos de eventos sociais e tal, podem combinar muito bem, até porque uma pode apoiar a outra. Uma pessoa introvertida pode se sentir apoiada por uma pessoa extrovertida, que conhece todo mundo, que vai apresentar novas pessoas, que pode expandir seus círculos de amizades. E uma pessoa introvertida pode beneficiar uma pessoa extrovertida ao permitir que a pessoa tenha um tempo para respirar desses eventos sociais, porque isso também cansa. Assim como as pessoas que dependem de uma imagem pública cansam dessa imagem pública e cansam de estar sempre expostas, as pessoas que são extrovertidas, que gostam desses ambientes sociais, gostam dessas interações, também podem se cansar disso. A sua bateria social também cansa. Então, diante da complexidade das nossas vidas, das nossas relações e de quem nós somos, analisar as pessoas sobre essas caixinhas acaba criando essa ideia de certo e errado. Só que o certo é uma caixinha pequena feita por pessoas medrosas. Então, quando a gente é capaz de deixar esse medo de lado e de entender que todo mundo pode ficar dentro de uma caixinha só, isso ajuda a gente a ser capaz de fato, aceitar as pessoas nas suas complexidades e nas suas individualidades. Por esse vídeo é isso. Se você é uma pessoa introvertida, deixe um comentário introvertido aí, falando um pouco a respeito disso. É de fato algo que eu penso bastante sobre essa ideia de que as pessoas olham pra mim, olham pra outras pessoas que são mais assim, na delas e tal, e falam, nossa, como você é calado e tal, mas eu gosto de falar, eu só não gosto de falar com você, e tá tudo bem, entendeu? Mas enfim, acho que eu tinha mais a falar sobre isso. Então, se você quiser dar sua opinião que seja um pouquinho mais interessante do que a minha, deixa aí nos comentários, deixa um likezinho se você gostou desse vídeo. E antes que eu esqueça, aproveite o dia.